Ei, pessoal, vamos conversar agora sobre um capítulo muito importante, nacionalidade. Gente, nesse capítulo que é mais relevante para fins de prova, são as diferenças entre brasileiro nato e naturalizado. Vamos explicar isso tudo e esse é o ponto mais importante. Gente, nacionalidade é o vínculo jurídico de direito público interno que liga um indivíduo, né, você, eu, a um ente estatal. Tornando você aí um componente do povo, um nacional, titular de direitos e obrigações naquele Estado. Nesse sentido, gente, é possível afirmar que nacionalidade é a qualidade de ser nacional. E o direito de nacionalidade, né, é a inserção dos indivíduos naquele Estado, representando a união das pessoas naquela nação. Todas aquelas pessoas que estão reunidas naquela nação, né? Sendo assegurado a essas pessoas os direitos de proteção e impondo a esses nacionais alguns deveres também. Gente, cada estado é livre para dizer quem são os seus nacionais. Quem são os nacionais brasileiros? Quem são os nacionais norte-americanos? Cada estado é livre para dizer quem são os seus nacionais, né? Serão nacionais, então, aqueles que o direito definir como tal, que a lei definir como tal, que o Estado definir como tal. Existem dois critérios distintos para a observância dessa nacionalidade: o jus sanguine e o jus soli, ou ius soli, ou ius sanguine. Vamos entender. Pessoal, jus sanguine. Todas as pessoas, né, que convivem naquela sociedade, elas vêm de uma família. Você tem uma família, eu venho de uma família, de uma cidade, de uma nação. Partindo dessa ideia, gente, esse critério, ele entende que vai ser nacional todo aquele que descender de nacionais, né? Meu pai e minha mãe são nacionais brasileiros, então eu sou descendente deles, seria nacional também, independentemente do território local do nascimento. Gente, como regra, as pessoas possuem duas linhas, né, de descendência, né, que estão ligadas àquele princípio da continuidade social. E o Brasil é considerado uma sociedade bilateral, porque leva em consideração tanto a descendência paterna, né, a nacionalidade do pai, bem como a descendência materna, a nacionalidade da mãe. Beleza. Prof, e o critério jus soli? Pessoal, esse critério leva em consideração soli, vem de solo, o local, né, o território onde que aquela pessoa nasceu. Em conformidade com esse critério, serão nacionais aqueles que nasceram no território do Estado, independentemente da nacionalidade dos seus ascendentes. Independentemente da nacionalidade do pai ou da mãe, se nasceu naquele Estado, é nacional. Prof, me explica isso mais um pouquinho, né? E tem alguns conceitos que a gente vai falar ao longo desse capítulo, de povo, população. Como que eu vou lembrar disso? Gente, conceitos importantes. Vou conceituar para vocês agora: povo, população, cidadania, polipátrida e apátrida. Vamos entender. Povo, gente. Povo é o conjunto de indivíduos que possuem um vínculo jurídico e político com um Estado. Beleza. É um elemento humano do Estado. População são aqueles que residem em um determinado território, né? Seja nacional, estrangeiro ou apátrida. Né? Quem mora naquele local, nacional ou estrangeiro, né? É um conceito que é demográfico. Quem mora ali, beleza. Cidadania, gente. Cidadania, eu estou falando da titularidade do gozo de direitos políticos, né? Que você aí, cidadão, pode fazer uso dos direitos políticos. É importante lembrar, gente, que cidadania e nacionalidade são conceitos distintos, né? Cidadãos são aqueles nacionais que estão no gozo dos direitos políticos e participam da vida do Estado. Direitos políticos de votar, ser votado, ok? Beleza. Polipátrida, aquele que possui mais de uma nacionalidade. Prof, eu posso ter mais de uma nacionalidade? Pode, em algumas situações que eu vou falar com vocês. Apátrida é aquele que não possui os requisitos para aquisição de nenhuma nacionalidade, nenhuma, gente, né? Apátrida, ateu, lembra dessa palavra, né? Que não acredita em Deus, nenhuma nacionalidade. Diversos são os fatores que podem originar esse conflito negativo, né? Você não tem nenhuma nacionalidade porque tem um conflito negativo. Como assim, prof? O conflito da legislação entre o que? O jus soli e o jus sanguine, né? O indivíduo se naturaliza nacional de um Estado, perde a sua nacionalidade originária e, posteriormente, a nacionalização que foi concedida a ele é retirada. Né? Eu me naturalizei brasileiro, perdi a minha nacionalidade originária e, posteriormente, a naturalização brasileira é retirada. Olha só que situação, é um conflito negativo de nacionalidade. Naquela situação, eu não tenho o quê? Nenhuma nacionalidade. Estrangeiro, gente, todos aqueles que não são tidos por nacionais, né?
em relação a um determinado estado. Beleza. Prof, quais são as espécies de nacionalidade? Pessoal, a nacionalidade brasileira, ela pode ser primária ou secundária. Está no artigo 2 da Constituição Federal. Nacionalidade primária é considerada aquela como originária, é a condição de brasileiro nato, não depende da vontade do indivíduo, ele é brasileiro nato, independente da vontade dele. Uma vez que ela foi imposta, essa nacionalidade é imposta pelo próprio Estado, né? Ela foi imposta pelo Estado, você não pode decidir se é ou não é, ela já foi imposta pelo Estado. Essa nacionalidade é norteada por alguns critérios, né? O jus soli e o jus sanguine, mais a serviço do Brasil, já vou explicar. O jus sanguine mais registro em repartição brasileira e o jus sanguine mais residência no Brasil mais opção confirmativa. Vamos entender. Pessoal, em regra, no Brasil predomina o critério do jus solis, né? O jus solis, segundo o qual a nacionalidade será reconhecida a um indivíduo de acordo com seu local de nascimento. Por essa razão, gente, a Constituição ela estabelece, então, que quem nasceu no Brasil é o quê? Brasileiro, nacional brasileiro. Entretanto, gente, a Constituição ela também admite o critério baseado no parentesco, na ascendência, né? Que é aquele critério jus sanguíneo ou jus sanguinis. Pessoal, brasileiro nato é o nascido na República Federativa no Brasil, né? Ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país de origem, bem como aqueles que nasceram no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Nossa, prof, então no Brasil adota-se o critério de jus solis e também o critério do jus sanguinis. Por exemplo, eu sou filha de pai brasileiro, mãe brasileira, mas nasci no estrangeiro. Correto? Sim, posso ser considerado como brasileiro nato? Gente, desde que seus pais não estejam a serviço desde que os pais estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então, peraí, prof. Brasileiro nato é o nascido na República Federativa do Brasil e bem como os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil, da República Federativa do Brasil. Sim. Além disso, são considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que eles sejam registrados em repartição brasileira competente. E os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, que venham residir na República Federativa do Brasil e optem, a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa opção é importante, ok, gente? Beleza. Então, para isso, prof, vamos analisar cada uma dessas situações. São brasileiros nato. Primeira situação de brasileiro nato. Aquele que nasceu na República Federativa do Brasil, ainda que tenha pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do Brasil, do seu país de origem. Exatamente. Nesse caso, gente, o critério é o critério de jus solis, né? Origem territorial, considerando nato aquele que nasce no Brasil, independentemente da nacionalidade dos pais. Né? A Constituição, porém, estabelece uma exceção, né, desse critério, excluindo a nacionalidade brasileira dos filhos de pais estrangeiros que estejam a serviço, estão aqui no Brasil, mas estão a serviço do seu país de origem. São americanos, estão aqui no Brasil, mas estão a serviço dos Estados Unidos. Aí não, aí o filho não é brasileiro, não. Brasileiro nato, não. Ok, segunda hipótese de brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, você nasceu no estrangeiro, mas seu pai é brasileiro ou sua mãe é brasileira, né? E o pai ou a mãe estão a serviços da República Federativa do Brasil. Esse é o critério jus sanguinis, que também foi adotado, combinado com um requisito adicional, né? Que é a necessidade de que o pai ou a mãe estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Terceira hipótese de brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Pessoal, então, nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, registrado em repartição brasileira competente ou venham, quando vier residir na República Federativa do Brasil, optem, depois de atingida a maioridade, depois dos 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Beleza. Ponto importante, gente, o texto constitucional só permite a manifestação pela opção dessa nacionalidade brasileira depois de alcançada a maioridade.
né? Então, nesse caso, é uma opção, né, pela nacionalidade brasileira que decorre da vontade. Então, ela tem caráter personalíssimo, somente aquela pessoa pode declarar a vontade, então, de se tornar um nacional, né? Tem a nacionalidade brasileira. E essa vontade vai ser manifestada quando ele completar a maioridade. Conforme o entendimento do STF, gente, no caso do nascido no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira vir a residir no Brasil, ainda menor, né, ele passa, desde logo, enquanto ele é menor, desde logo ele passa a ser considerado brasileiro nato. Mas essa nacionalidade vai estar sujeita ao quê? A uma posterior manifestação de vontade daquela pessoa ali, depois de atingida a maioridade. Beleza. Essa última hipótese, gente, é chamada nacionalidade potestativa, porque ela está ligada a um ato personalíssimo. Aquela pessoa vai ter que manifestar a vontade e confirmar lá o interesse em adquirir a nacionalidade brasileira, em ser um nacional, correto? E ela vai ser confirmada pela Justiça Federal, essa manifestação, e efetivada mediante sentença homologatória que gera efeitos ex tunc que retroagem para o passado. Beleza. Cabe lembrar, gente, que a Constituição ela admite a figura do português equiparado. Vocês já viram isso muito? Que enquanto estrangeiro, ele pode exercer os direitos dos brasileiros naturalizados, desde que ele tenha residência permanente no nosso país e haja reciprocidade para os brasileiros lá em Portugal, né? Os brasileiros que moram em Portugal também têm essa mesma prerrogativa, né? Podem exercer os direitos dos portugueses naturalizados. Agora, gente, destaca-se que não se trata de uma dupla cidadania, mas tão somente de conferir ao português que mora aqui os direitos próprios do cidadão nacional, exigindo um tratamento recíproco aos brasileiros que estão vivendo nas terras portuguesas. Ok. Em relação, gente, ao que a gente chama de nacionalidade extraordinária, eu vou falar com vocês que são aqueles brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Então, um ponto importante sobre nacionalidade. A nacionalidade ela pode ser primária, né, de origem, ou secundária, aquela que foi adquirida. Nacionalidade primária, ela resulta de um fato natural, por exemplo, nasci no Brasil, né, de acordo com os critérios do Estado, que a gente tem critérios que são utilizados pelo Estado brasileiro, tanto o ius sanguinis quanto o ius solis. São dois critérios para a atribuição da nacionalidade primária, ambos partindo do nascimento da pessoa, né? Vem de origem sanguínea, o ius sanguinis, e o outro vem de origem territorial, ius solis. A nacionalidade secundária, gente, por sua vez, é aquela que vai se adquirir por um ato de vontade, depois do nascimento. Nacionalidade secundária é aquela típica dos brasileiros que foram naturalizados, que adquirem por vontade própria após o nascimento. Observando o texto da Constituição, a gente consegue distinguir duas espécies de nacionalidade adquirida: a nacionalidade ordinária e a nacionalidade extraordinária, que eu acabei de falar, que são esses brasileiros naturalizados, são aqueles estrangeiros, né, de qualquer nacionalidade que residem na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, sem condenação penal. Beleza. Em relação à nacionalidade secundária ordinária, quem são eles? São brasileiros naturalizados, os estrangeiros em geral, desde que cumpram os requisitos na lei. E os originários de países de língua portuguesa que residam por um ano ininterrupto no Brasil e tenham idoneidade moral. Eu vou destrinchar, a gente vai revisar isso muito, não se preocupem. Ponto importante que vocês precisam lembrar: o território brasileiro ele abrange as terras que são delimitadas pelas fronteiras geográficas, né? O espaço territorial, o mar territorial, os navios de guerra e aeronaves, onde quer que se encontrem, os navios civis brasileiros em alto mar ou de passagem no mar territorial brasileiro e as aeronaves civis brasileiras sobrevoando o alto mar ou de passagem sobre as águas territoriais ou espaços aéreos brasileiros. Nasceu nesses locais? É brasileiro. Beleza, prof. Então, peraí, prof. Para revisão aí, para eu não esquecer, professora. São brasileiros natos, aqueles que nasceram no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país de origem. Beleza. Além disso, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Beleza. Além disso, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que eles sejam registrados na repartição brasileira competente ou venham depois a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira.
Esses são os brasileiros natos. E os brasileiros naturalizados, pessoal? Nós temos aí como brasileiro naturalizado os originários de países de língua portuguesa que comprovem a residência por um ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Pessoal, a naturalização ordinária, né? Ela encontra duas previsões na linha A do artigo 12, inciso 2º da Constituição. A primeira delas traz a referência à possibilidade de uma norma infraconstitucional regular a matéria, que é a Lei 6.815 de 1980. E a segunda previsão refere-se aos originários de países que adotam a língua portuguesa como idioma, né, com residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Gente, o Estatuto do Estrangeiro, em seu artigo 112, ele apresenta as condições legais para a naturalização. Letra A, né, gente? Capacidade civil, a linha A. Capacidade civil conforme estabelecido pela lei brasileira, registro como permanente do Brasil, residência contínua no território nacional pelo prazo mínimo de 4 anos imediatamente anteriores ao pedido de naturalização. Beleza. Além disso, prof, também são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, né, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Isso que a gente chama de naturalização extraordinária. Beleza, prof. Tô entendendo. Pessoal, na hipótese de naturalização ordinária, né, que eu falei com vocês, preenchidos os requisitos legais, né, e constitucionais, não existe a obrigatoriedade na concessão da naturalização por parte do presidente, viu? Ele não está obrigado a conceder, não. É um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. Agora, no caso da naturalização extraordinária, restando preenchidos os requisitos constitucionais, esses 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, não há discricionariedade na decretação, né? O presidente, o chefe do Poder Executivo, fica obrigado a conceder a naturalização. Ponto importante disso que eu falei com vocês, que é que os portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo casos previstos na Constituição. Ok. Prof, mas eu já entendi quem são os natos naturalizados. Quais são as diferenças entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado? Pessoal, conforme estabelece o artigo 12º da Constituição, a lei não pode estabelecer distinção, né, entre brasileiro nato e naturalizado, salvo nos casos da Constituição, previsto na própria Constituição. Embora a Constituição aí, ela vai vedar essa discriminação, essa diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado, o próprio texto constitucional já estabelece algumas exceções que a gente deve estudar, porque elas despencam na hora da prova. O que é mais importante nessa aula é isso que eu vou falar agora. A linha A, gente, o brasileiro nato, né, aquele que nasceu no Brasil, pai de filhos brasileiros, nasceu no estrangeiro, mas é filho de mãe ou pai estrangeiro que está a serviço da República Federativa do Brasil. Vocês já ouviram tudo? Já falei algumas vezes com vocês quem são os brasileiros natos. Esse brasileiro nato nunca pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado, por sua vez, pode ser extraditado em caso de crime comum, cometido antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e droga afins antes ou depois da naturalização. Ok. Além disso, outra diferença, apenas brasileiros natos podem exercer os cargos previstos no artigo 12º, parágrafo 3º da Constituição. Cargo de presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Tem que ser brasileiro nato. Além disso, somente brasileiro naturalizado poderá perder a nacionalidade em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Hipótese em que ele perderá os seus direitos políticos após o respectivo trânsito em julgado. Outra diferenciação, no Conselho da República, gente, órgão superior de consulta do Presidente da República, foram constitucionalmente reservadas 6 vagas para os cidadãos brasileiros natos. E o brasileiro naturalizado, gente, há menos de 10 anos, não pode ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão sonora de sons e imagens. Tampouco ser sócio com mais de 30% do capital total e do capital votante e participar da gestão dessas empresas. Olha, sabe por quê? É uma proteção, gente. Essa empresa jornalística de radiodifusão, né, tem um poder de comunicação muito grande, tem um poder de influenciar muitas pessoas, né? E eu não vou deixar um naturalizado, né, há menos de 10 anos, controlar, ter tanto poder, ter tanta influência. Gente, um macete para vocês. Cargos exclusivos de brasileiros natos. Lembra do mp3.com? M de ministro do STF, P de
presidente, vice-presidente da República. P3, são 3 P's. Outro P de presidente do Senado Federal. Outro P, presidente da Câmara dos Deputados. O C, carreira diplomática. O O de oficial das Forças Armadas. E o M de ministro do Estado de Defesa. Lembrem-se disso. Prof, ok, né? Mas então, existem situações em que a gente está diante de uma perda da nacionalidade. Sim, gente, é possível a perda da nacionalidade. A gente fala algumas situações aí, mas vamos explicar isso direitinho. Em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 12º da Constituição, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização, né? Foi cancelada a naturalização, né, por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. A linha, inciso 2º, adquirir outra nacionalidade, aquele que adquiriu outra nacionalidade, salvo nas situações de reconhecimento de uma nacionalidade originária pela lei estrangeira, né? O outro país, né, a legislação do outro país reconheceu uma nacionalidade originária para aquele brasileiro, beleza? Além disso, né, salvo no caso de imposição da naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição de permanência, né? O brasileiro está morando em outro país e como condição para permanecer naquele país, o Estado, né, aquele país impõe a ele a naturalização. Nesses casos, né, gente, ele não vai perder a nacionalidade brasileira. Então, peraí, prof. Vamos entender isso melhor. Pessoal, no inciso 1º, né, que eu falei com vocês, situação em que for cancelada a naturalização por sentença judicial. Nesse caso, compete ao Ministério Público Federal realizar uma denúncia contra um brasileiro naturalizado e propor uma ação de cancelamento da naturalização. É o que a gente chama de perda-punição. E nesse caso, a perda da nacionalidade depende de uma sentença judicial que vai acarretar, né, a perda dos direitos políticos. Cabe lembrar, gente, que a recuperação da nacionalidade só se fará mediante ação rescisória, né? Se for ajuizada uma ação rescisória, pode até acontecer, né? Pode até haver a recuperação dessa nacionalidade que foi perdida. Em relação ao inciso 2º, gente, a previsão constitucional, ela está abrangendo tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado, que podem sim perder a condição de nacional ao adquirir uma nova nacionalidade. Nesse caso, gente, a perda se dá após um processo administrativo assegurado contraditório e ampla defesa e vai ser efetivado por meio de decreto do presidente. Pessoal, o artigo 12º, parágrafo 4º, inciso 2º, ele traz também a possibilidade de dupla nacionalidade, né? Nesse caso, né, quando, por exemplo, o outro estado reconhece a nacionalidade originária daquele cidadão. Por exemplo, como é que acontece isso, gente? Não há perda de nacionalidade pelo reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, né? E em caso de imposição da naturalização, né, pela norma estrangeira, o brasileiro que reside em outro país, né, aquele país, aquele estado, impõe a ele a naturalização, né, como condição de permanência em seu território. Desse modo, gente, pelo frigir dos ovos, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou no caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro que reside naquele estado estrangeiro como condição para ele permanecer naquele território. Ah, prof, entendi. Entendi. Isso tem que decorar? Tem que decorar. Vamos falar de novo. Gente, em regra, o brasileiro que adquire outra nacionalidade, ele perde a condição de nacional. Entretanto, a Constituição Federal admite 2 situações de dupla nacionalidade. Quando o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, o brasileiro não vai perder a nacionalidade de brasileiro, né? Que tiver reconhecida, caso ele tiver reconhecida a nacionalidade originária por um estado estrangeiro, ok? Beleza, por exemplo, a Itália, gente, ela reconhece os descendentes, né, dos seus nacionais a cidadania italiana. Quantas pessoas você não conhece, quantos amigos possuem cidadania italiana? Não é por isso que eles perderam a nacionalidade brasileira, né? Os brasileiros descendentes de italiano que adquirem aquela nacionalidade não perderão a nacionalidade brasileira, uma vez que a Itália está concedendo a eles, né, a nacionalidade italiana, uma nacionalidade originária. Ok? Beleza. Além disso, gente, não perderá a nacionalidade no caso de imposição da lei estrangeira, né? Vamos dizer que você está morando no estrangeiro, num outro país, e aquele país impõe a você uma naturalização para que você permaneça naquele local, né? O brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência no seu território, vai ter que se naturalizar estrangeiro, mas ele não perde a nacionalidade brasileira também não, nessa situação. Ok, prof. Para fechar esse capítulo, gente, existem alguns símbolos
que a gente pode estudar nesse capítulo que são importantes para a República Federativa do Brasil. Né? Esses símbolos são manifestações que representam a nação brasileira, né? De grande valor histórico, refletem o sentimento de união nacional e demonstram a soberania do país. No artigo 13º da Constituição, estabelece que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. E são símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais, ok? Prof, de tudo que a gente estudou, o que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Gente, o conceito de brasileiro nato responde a 30% das questões de prova, né? Brasileiro nato são aqueles que nasceram na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país de origem. Bem como os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Além disso, também são considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, e os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa é a frase mais importante desse capítulo.